melhor conselho que eu posso dar para você que quer viajar o mundo. Aliás, é um conselho de vida, né? Se alguém me pedisse assim, qual conselho você daria? Top 1 conselho, vá morar fora. Não precisa ser a vida toda, mas pelo menos para você passar uma temporada que você vai ver como a sua mente vai mudar em diversos sentidos. Primeiro, na verdade é até difícil você chegar e ficar listando tudo porque não tem uma ordem, mas seu senso de responsabilidade vai aumentar, né? De todas as formas, de você ter que se sustentar, você não tem ninguém no mundo, né? Quando você vai para um país, né, que você não conhece nada nem ninguém, então o desafio é muito maior. Se você já tiver algum apoio lá, vai ser um desafio, claro, né? Você vai estar longe da sua cidade, dos seus costumes, da sua família, né, principalmente. Só que já é alguma coisa. Agora, quando você vai para um país que você não conhece nada nem ninguém, acaba sendo muito mais difícil para você acostumar, né? Então tem a questão do senso de responsabilidade, né? De você trabalhar, ter dinheiro para pagar suas contas, fazer sua comida, lavar sua roupa, correr atrás. Se você ficar doente, se você passar mal, é você por você mesmo, né? Então isso vai fazer com que você tenha um amadurecimento muito maior do que se você ficar na sua cidade natal, né? Sair da sua cidade natal é excelente ideia. As pessoas vão te respeitar depois que você sair da sua cidade natal, porque ali as pessoas não dão muito valor a você, né? De forma generalizada falando. Alguns aspectos são importantes para quem quer morar fora. Muitos brasileiros buscam isso pela questão da segurança, né? Então você tem um lugar mais seguro para você viver, pessoas que têm filhos, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Educação, quem tem filho e pensa, né, na educação do filho, países que o filho tem o idioma local, tem o inglês, muitas vezes tem um terceiro idioma. Então isso já pesa muito pro futuro daquela criança. Acessibilidade, né? Seja você ir para um restaurante, seja para você comprar um eletrônico, comprar alguma coisa, o poder de compra, né? Isso está associado ao poder de compra. Então você consegue comprar um eletrônico mais facilmente, você consegue ir no restaurante mais facilmente, você consegue viajar mais facilmente, porque para e pensa, muitas vezes no Brasil você vai pegar uma passagem que custa um valor de um salário mínimo, R$1.500, dentro do seu próprio país. E por exemplo, se a gente for falar de Europa, você tem muitos trens que você faz esse destino, né, de um país para o outro, é outro idioma, outra cultura. Então você tem uma questão multicultural muito mais forte, né? Então a gente vai ter a segurança, a gente vai ter o custo de vida, né, mais controlado, né, menos custoso, porque viver no Brasil custa caro. A gente vai ter uma acessibilidade maior, né, um poder de compra maior, né. Então isso, quando a gente coloca na balança, cara, quando você vai, um ano que você passa fora, 6 meses, vai corresponder a 3, 4, 5 anos de Brasil facilmente. Então aquilo que eu digo, às vezes você tem medo, tudo bem, certo, você também não precisa morar a vida toda, mas você passar uma temporada para você entender, ver como é o mundo do outro lado, isso também abre sua mente, porque você vai conhecer coisas novas, seja um tipo de restaurante, um tipo de atendimento, um tipo de serviço que não tem na sua realidade, né? Então isso é muito importante quando você pensa na questão de amadurecimento também profissional e pessoal, né? Quando você vai colocando isso tudo na balança, cara, isso tem um peso absurdo. Então isso que eu digo, qual o conselho que você dá para alguém? Vá morar fora, passe uma temporada, conhecer costumes, viajar, aprender idioma, o network que você faz. Então eu passei uma temporada fora, conheci pessoas, tenho contato com elas até hoje. Se eu quiser voltar e falar assim, ei, brother, você me ajuda? Porra, preciso de um lugar pra ficar, preciso de uma indicação de trampo. E aí? Então isso tudo vai ajudar, né? Então quando a gente coloca na balança, vai pesando isso, cara, e assim, muitas pessoas elas nascem, crescem, vivem a vida toda num lugar e morrem ali, estagnada, sem conhecer nada. Malmente vai na cidade do lado. Quando você para analisar que você vai para outra realidade, outra cultura, é uma parada multicultural. Eu não consigo falar tanto assim também, porque
quando você vive aquilo que você consegue enxergar mesmo. Quando eu falo, às vezes as pessoas não pensam assim, porra, tá falando mal do Brasil por isso e aquilo. Não, cara, porque você não consegue enxergar coisas que eu já consegui enxergar. E tem pessoas que enxergam muito mais além do que eu, porque tem muito mais experiências, conhecem muitos lugares, né? Mais do que eu, né? Tem um network muito maior que o meu, já falam vários idiomas. Então assim, passo a passo, aos poucos você vai conhecendo, vai abrindo a sua mente. Então não tem jeito, não tem. Quando você para analisar, velho, mora fora tem os malefícios, mas os benefícios são maiores. A parte negativa que você tem, você fica longe da sua família, não sei o que, tudo que você está acostumado, às vezes o clima, os costumes, né? Então também é importante você pensar, pô, se eu gosto de sol, talvez eu não vá me adaptar tão bem num lugar como, sei lá, Inglaterra, que faz pouco sol no ano, né? Boa parte do ano o tempo tá cinza. Então quando você parar para analisar, pô, talvez a Inglaterra não seja a melhor opção, né? Ou talvez seja para eu ficar 6 meses estudando inglês, conhecendo nova cultura, explorar um pouco, né? E depois vou para outro país. Então pode ser uma possibilidade dessa, né? Você vai pensando nas possibilidades e aí vai se encaixando uma na outra, né? Até que não seja inglês, mas, por exemplo, uma Espanha da vida já tem um clima mais parecido, né? As pessoas são mais hospitaleiras, o clima da galera já é mais parecido, é mais fervoroso, então talvez você se acostume melhor na Espanha. Vai pautando as opções dentro do seu perfil, cada um tem seu perfil. E além disso, tem outras pessoas que elas vão se adaptando, né? Ela não gostava tanto de frio, ela já passa a se adaptar, vai acostumando e assim vai. Mas é aquela questão, um ano que você vai morar fora vai corresponder a 3, 4, 5 anos, né? De você na sua cidade, se é que não for mais, a depender da sua questão. Você pegar um trabalho que não seja dos melhores, você tem aquela correria toda, sem você ter ninguém, se você ficar mal, ficar doente, estiver cansado ou não tem ninguém para dar um suporte, para falar assim, vou fazer um rango para você. Então quando você vai pautando tudo isso, você vai ver que seu desenvolvimento pessoal vai lá para cima, pai. Não tem jeito, não tem jeito. Então é isso, o vídeo de hoje foi para falar um pouco disso, né? Um conselho que eu dou, né? A todas as pessoas que querem, que tem esse desejo, às vezes tem medo, mas é uma situação que você vai se colocar, mas você vai ver que seu amadurecimento, né? Vai ser bem surreal. Você vai aprender muito, não vai ensinar, mas você vai mais aprender do que tudo, né? Sair daquela bolha que você vive. Muitas vezes a galera fica só naquela bolha, morando na mesma cidade, aquelas festinhas de aquela galerinha, não sei o que, sempre isso, e quando vê, deixou de fazer muita coisa, deixou de aprender muita coisa. Mas tudo bem, cada um tem seu estilo de vida. Mas é esse meu conselho hoje, então é isso. Valeu!